Pronto, mano, já iniciei, tá? Ok. Boa noite, pessoal. Por agora, a gente vai esperar um pouquinho, porque agora que chegou exatamente às 7 horas da noite. Então, nós vamos esperar uns 2 minutos para ver se chega mais gente e começar para não atrasar e atrapalhar também quem chegou no horário correto. Eu quero dar boa noite para as pessoas que já apareceram aí. Eu estou conseguindo ver o nome aqui da Nana Eliuk, do José Souza, do Paulo Ivo, Francisco Nepomuceno Filho. How are you, Nepomuceno? Como é que tá? Tudo bem com você, né? Por agora, eu acho que está travado o microfone de todo mundo, ele vai ser destravado no final. Carolina Antonioli, boa noite. Se vocês não se importam, vou esperar um pouquinho só a mais para que a gente possa começar daqui a pouquinho. Nós já temos algumas pessoas entrando aí no webinar. Felipe está acumulando o pedido aí, né? Gabriel, só me diz aqui como é que eu vejo o chat aqui para mim ficar com ele do lado, por favor. Geoengenharia, BGM, Petróleo, boa noite. Carolina, Paulo Ivo. Ok. Boa noite, pessoal. Em respeito aí ao horário e ao pessoal que foi pontual, nós esperamos um pouquinho aqui, mas já vamos começar. Nós já temos um certo número de pessoas aqui dentro da webinar. Eu acho que é bastante razoável que a gente possa começar agora, tá ok? Bom, o meu nome é Wander Amorim, eu sou o gerente-geral da Cimagel, Central de Imaginamento Geofísico, que é uma pequena empresa de processamento de dados que nasceu há cerca de 20 e poucos anos atrás, quando nós ajudamos a criar uma outra empresa e depois de 7 anos a gente dividiu a empresa em duas e a Cimagel começou a caminhar com as pernas próprias. Então ela já está no mercado há, vamos dizer, há mais de 15 anos, okay? Perto de 20 anos, e fazendo processamento de dados. Okay? Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui a apresentação. Lembrando a vocês que a gente vai fazer essa apresentação de maneira contínua e vocês podem colocar para vocês aí no chat as perguntas, caso tenham, e no final a gente vai poder responder as perguntas de vocês e também abrir o microfone para quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta diretamente para a gente aqui, ok? Então, a gente espera que seja de bom proveito para todo mundo essa webinar, e o objetivo dela é mostrar o que é a Cimagel, os seus dados sísmicos 2D e 3D, pré-stack e pós-stack, então dando uma visão geral da nossa empresa e dando uma atenção especial ao que seria a oferta permanente de concessão número 6 da ANP, que vai acontecer agora em outubro desse ano, tá ok? Um dos objetivos, então, é ver se as empresas têm algum interesse ainda nesse ano de ver o que é possível fazer para esse estudo, já que a gente tem algumas áreas aí com cobertura
de dado sísmico de boa qualidade, relativamente recente, que poderia ser disponibilizado a qualquer momento, tá ok? Então, a gente vai poder discutir tudo isso nessa webinar, e eu espero que ela seja de bom proveito para vocês e que vocês tenham a paciência para chegar até o final e a gente poder discutir um pouco, ok? Então, a Cimagel é uma empresa pequena, de processamento de dados sísmico terrestre, principalmente, embora ela já atue há algum tempo no processamento sísmico marítimo também, e ela é composta por um número pequeno de pessoas. Então, ela nasceu com 5 pessoas e hoje vamos dizer que ela tem 5 também, sendo que um geofísico que nasceu junto, que a empresa nasceu e ele estava junto, ele hoje não participa do grupo. E ela é composta, então, pelo Gabriel, que ele é formado inicialmente em Sistemas de Informações, fez o mestrado na Universidade do Rio Grande Federal do Rio Grande do Norte e atualmente ele está em fase, vamos dizer, final de término do seu doutorado em geofísica também. O Felipe é formado em engenharia eletrônica, elétrica e mestre em geofísica pelo FRN, assim como o Luiz Popoff, também engenheiro eletricista e mestre em geofísica. Eu sou geólogo, formado na Universidade de Brasília e doutor em geofísica pela Universidade da Bahia. E nós temos o nosso grupo mais recentemente, a Patrícia, que ela é a nossa assistente administrativa e formada em contabilidade. Então, ela que dá o apoio logístico aqui para a nossa equipe. Bom, então a equipe principal ela é formada por essas pessoas aí que vocês estão vendo e que a gente também conta com consultores externos para que a gente possa desenvolver ferramentas novas, onde, quando a gente vê que o nosso programa principal ele não está atendendo às nossas necessidades, a gente precisa desenvolver novas ferramentas. E com isso a gente precisa, muitas vezes, procurar consultores aí no mercado. E essas pessoas, então, são contratadas, a gente contrata, desenvolve a ferramenta e depois essas pessoas, então, se desligam, ok? Um exemplo disso aí é o Marcos Amaral. Ele atualmente tem trabalhado com a gente aí, auxiliado em prospectar novos trabalhos, desenvolver ferramentas novas, ou seja, dando uma visão do que o mercado está necessitando. Então, ele é um dos exemplos desses consultores aí que trabalham conosco, ok? Ele é geólogo formado na USP e mestre em geofísica na Universidade da Bahia. Então, e sempre que a Cimagel precisa desenvolver alguma ferramenta nova para processamento ou precisa de mão de obra adicional para auxiliar nos nossos trabalhos, a gente contrata esses consultores externos. Então, eles estão espalhados aí pelo Brasil. Em geral, são pessoas que já trabalharam durante muito tempo aí no mercado de petróleo e atualmente estão disponíveis como consultores freelance. Bom, a Cimagel, ela utiliza o programa Size Space Promax, Java Size 2D e 3D da Halliburton. Esse é um programa já bastante conhecido aí pelo mundo inteiro e testado por muitas empresas, tanto de processamento quanto de exploração de petróleo, e ela trabalha tanto em tempo quanto em profundidade. Então, ele é uma ferramenta bastante completa, ok? E ela tem uma vantagem adicional que ela nos permite colocar dentro do próprio pacote as ferramentas que a gente desenvolve. Então, com isso, é uma facilidade muito grande que você fica dentro do Promax, mas mesmo assim utilizando ferramentas que são suas. E isso gera uma facilidade bastante grande. Mas, de vez em quando, a gente sente a necessidade de desenvolver ferramentas diferentes lá do Promax, ou porque a dele não funciona muito bem, ou porque existe ferramenta mais atualizada, e com isso a gente trabalha desenvolvendo. Então, aqui eu vou dar uma listagem rápida do que a gente usa de programas nossos, programas próprios, para processamento de dados no dia a dia. E depois eu vou dar uma visão geral do que a gente já desenvolveu, mas que são programas que não são normalmente utilizados no fluxo convencional.
Então, no nosso dia a dia, a gente tem programa nosso que seria geometria, cálculo de correções estáticas, que ele vai do picking, do generamento, aliás, do picking, depois cálculo de modelo e inversão tomográfica. Então, essa é uma teoria que foi desenvolvida nos anos 80, e essa teoria ela é difundida pelo mundo, ou seja, a maioria dos programas de cálculo da correção estática utilizam essa teoria de inversão tomográfica. Desculpa estar errado em interação aí, mas é inversão tomográfica, e que ela tem dado resultado bastante satisfatório no geral, ou seja, já foi tentado uma série de outros programas e a gente percebe que a robustez dessa teoria aí ela é muito grande e é bastante utilizada. Além disso, a gente tem alguns filtros de ruído, o Wavelet, CADSO, SVD, análise de velocidade, um programa bastante completo que foi desenvolvido durante a tese de mestrado do nosso geofísico Gabriel. Ela utiliza placa gráfica e é um sistema bastante diferente do que vocês conhecem de análise de velocidade, ok? Seria interessante, caso vocês tenham interesse, tentar entrar em contato com a gente apresentar para vocês o que seria essa ferramenta. Ela também é feita com a metodologia parecida, o programa de análise de MUT, ou seja, você consegue, então, com essas duas ferramentas aí, você fazer uma visão mais detalhada do que seria velocidade e do que seria o MUT. Programa de regularização, programa de CRS, Common Reflection Surface, que é uma ferramenta diferente, e vamos dizer que relativamente nova para você ganhar qualidade no imageamento. Migração do dado flutuante, que é um programa que foi exigido por uma empresa quando a gente estava desenvolvendo um processamento para eles, e alguns outros filtros, filtros de frequência também, que tem uma eficiência melhor do que as do Promax, e filtros próprios de realce de frequências, baixas, altas e altas frequências. Ok? Então, se a gente considerar essas etapas aí como etapa que está sendo colocada no nosso fluxo convencional, a gente pode dizer que cerca de 70% do nosso processamento já é desenvolvido por nossas ferramentas. E aí, com isso, a gente ganha um percentual maior com o certificado de conteúdo local. Okay? Então, a gente tem conseguido entre 93% e 97% de conteúdo local no nosso processamento. E aqui uma visão mais geral do que é os nossos programas aqui, que não estão, nem todos eles, estão no fluxo convencional, tá ok? Então, controle de qualidade, Diversity Stack, que é um programa para melhorar a qualidade do estaqueamento dos dados vibraçais, correção estática, o enhance, o realce de altas frequências, baixas, etc., filtros de frequência, e Reverse Time Migration é um programa que a gente já está com ele bastante avançado, tá ok? E a gente espera conseguir terminar em breve. O CRS, regularização, velocidade, análise de velocidade, de multi, pre-stack, Kirchhoff Migration, o datum flutuante, RTM, FWI também, nós já estamos com o nosso programa já bastante avançado. Programa de gerenciamento de dados, que esse aí ele é continuamente atualizado, a gente precisa ter ele bastante bem desenvolvido para que a gente possa controlar bem os dados que chegam para a gente e retornar para o nosso cliente. E alguns outros programas que foi exigência de projetos nossos, como previsão de pressão sobrenormal, que é um projeto que a gente desenvolveu junto com uma empresa dos Estados Unidos para o Mar do Japão, para um projeto lá com a Coreia do Sul. E estamos trabalhando já em produção, tomografia, migração em profundidade, usando tomografia, ou seja, atualização da função velocidade com tomografia. E temos também um programa que seria, então, conversão tempo-profundidade usando raio-imagem. Então, desses programas aí, eles foram desenvolvidos, grande parte deles, considerando mão de obra e expertise de consultores externos, ok? Então, todos eles já, ou quase todos, prontos para serem utilizados.
alguns resultados de software da Cimagel, que só foi possível porque tinha já programa próprio. Ou seja, por exemplo, vou citar como exemplo o CRS, que é um programa que exige uma quantidade de computação muito grande e que, se você não tiver uma ferramenta muito bem desenvolvida, e no nosso caso ela foi desenvolvida em placa gráfica, e que com isso a gente nos permitiu fazer processamento de volumes bastante expressivos, coisa que seria impossível utilizando essa ferramenta CRS se não fosse em placa gráfica. Então, um exemplo desse aí seria o MERGE, pré-stack na área de Canto do Amaro, que foram juntados 8 3Ds, tá ok? Para fazer o MERGE completo dessa área aqui. E aí, exemplos de resultado disso aqui seria, então, o que você tem hoje no BDEP disponível, isso aqui é uma imagem do que seria a coxa de retalho, o Frankenstein que você tem que montar quando você não tem um merge completo, tá ok? Então, o que eu quero alertar já desde o início para vocês é o seguinte: sempre que tiver um dado para ser analisado por vocês, tenta reprocessar esse dado. O ganho é sempre existente, ele pode ser não muito expressivo, mas ele sempre vai existir. Ele vai existir por conta de ferramentas novas, por conta de equipamento novo, por conta do seu próprio conhecimento da área interferindo no processamento. Então, o ganho é muito grande, e lembrando que o processamento ele é muito barato. Se você pensar na cadeia inteira da exploração de petróleo, o processamento ele é muito barato, tanto que muitas empresas aí pelo mundo processam o dado não uma única vez, mas 2 ou 3 vezes com empresas diferentes. Por quê? Porque o processamento ele é uma ferramenta que não te dá uma resposta única. E ela pode ser uma resposta que pode ser sutil o resultado e o resultado na interpretação ser um resultado bom. Então, pensa sempre no ganho de qualidade quando você pode reprocessar. Então, esse aqui é o resultado do que você teria se buscasse o dado existente disponível hoje, e esse seria o mesmo dado com o merge. Então, okay? Então, você teria no merge uma junção dos diversos 3Ds. A linha foi essa aqui, então. Agora, se você tem que juntar um pedaço de cada 3D, que a sua interpretação daria isso aqui. Com isso, você tem, então, uma continuidade. A qualidade, ela não é essa qualidade tão boa também, que você está com a 5.000 metros aqui, ó, numa área tão pequena quanto isso aqui. Então, ok? Então, a escala não te ajuda muito. Um outro seria na mesma bacia potiguar, um merge já na parte leste da bacia aqui, onde foram juntados 9 3Ds. Da mesma maneira, como foi dito aquele outro, o que você tem seria isso aqui, ó, o merge completo aqui, e muitas vezes o dado sísmico que você tem, que desconhece ele vem com algum tipo de defeito. Se você der uma olhada aqui, você está vendo que um dado não está no mesmo azimuth do outro, ele está com algum defeito lá. Então, o Frankenstein que você tem. E quando você faz o processamento da maneira adequada, você tem, então, um volume único que tenta simular o levantamento único. Isso vai ter sempre um grande ganho. E o mais expressivo que a gente pode ter dessa aplicação das ferramentas nossas seria essa junção dos 3Ds da bacia do Espírito Santo Terra, tá ok? Então, nele aqui a gente juntou 19 3Ds, que é quase todos os 3Ds da bacia do Espírito Santo em Terra, tá ok? Então, aqui você teria aqui uma imagem dos 3Ds, que um atributo aqui que te permite você perceber aonde estão os pedaços do merge grande. Cada 3D desse aqui tem uma característica de aquisição diferente do outro. E aqui um time slice vindo da junção dos diversos 3Ds, e aqui o time slice vindo do merge final. Então, o ganho que você tem ele é bastante expressivo aqui, que você já vê isso. Novamente, se você faz uma linha dessa aqui, ó, então tem uma linha zigue-zague passando por diversos 3Ds e vai buscar
o resultado que você tem disponível no mercado, o que você tem é isso. E se você pega a mesma linha sísmica vindo do MERGE, o que você tem é isso aqui. Então, você vê que você desenha a sua geometria aqui. Então, nós não podemos procurar qualidade aqui, criticar a qualidade do dado, porque, novamente, a escala não permite. Você está vendo que 10 mil metros está num pedaço desse tamanho aqui, você tem 10 quilômetros de dado sísmico. Então, a Cimagel tem o dado disponível qualquer hora que vocês quiserem conhecer o dado da Cimagel, basta entrar em contato conosco. Nós podemos abrir o dado aqui para vocês, fazer uma live com vocês aqui e abrindo o dado e mostrar a qualidade do dado para que vocês tenham mais coragem ou menos coragem de acreditar no que a gente está falando. E aqui um exemplo de aplicação do CRS, que ele parece ser uma mentira ou uma mágica. Tá, okay? Então, esse aqui é uma situação onde você tinha o dado estaqueado com a técnica CDP, e esse aqui é o mesmo. Opa, desculpa, esse aqui é o dado que tem disponível lá no REAT, no BDEP. Esse aqui seria o dado com o estaqueamento CDP, já com processamento bastante avançado, e esse aqui é o mesmo dado aplicando a técnica CRS, ok? Então, você vê que você sai de uma situação onde a qualidade está pobre e você tem um ganho expressivo. Então, o que você pode julgar em definitivo seria a qualidade que você tem agora com a aplicação da técnica CRS, como Reflection Surface, e o dado que você teria disponível, tem disponível hoje para fazer a sua interpretação. Então, a qualidade, a diferença de qualidade, cada um pode julgar como achar adequado. Bom, dados sísmicos adquiridos pela Cimagel. A Cimagel, já desde o ano de 2017, desculpa, ela já vem adquirindo dado no BDEP. Naquela época, o BDEP ele não dava de graça o dado terrestre. Então, a gente tinha que comprar o dado. E a Cimagel pensou no seguinte: comprar dado, processar e tentar vender o dado processado para as empresas. Então, desde aquela época, a gente já vem comprando dado sísmico e vem fazendo isso ao longo do tempo, até que o BDEP resolveu colocar o dado à disposição. O dado terrestre, hoje, o pré-stack também é disponibilizado gratuitamente pelo BDEP. Okay? Você não precisa mais comprar. Você tem como obrigação, se você pede o dado para o BDEP, você tem como obrigação, dentro de um ano, entregar o resultado para o BDEP. Então, ele fica exclusivo seu por um tempo, mas, de qualquer maneira, você tem que trabalhar o dado. Você não pode pedir o dado, ganhar o dado e não fazer nada com ele. Okay? Então, a exigência do BDEP é essa. Mas também a Cimagel, nesse período aí, passou a observar possibilidades no mercado. Ela viu empresa que chega no Brasil, trabalha, depois de algum tempo ela vai embora, desaparece, some por algum motivo, ou quebra, ou volta para o país de origem e fica com o dado aqui preso no BDEP, sem dono, vamos dizer que é sem dono, porque enquanto ele for exclusivo da empresa, ele não pode ser vendido pelo BDEP e depois de algum tempo aqui ele fica público. Então, primeiro ele é confidencial. E a Cimagel, então, aproveitou a saída de algumas dessas empresas aí e comprou dado pré-stack. E hoje ela tem, então, um acervo de dado pós-stack, já com qualidade de processamento bastante atualizada, e tem dado também pré-stack que são de propriedade da Cimagel e só vai ser disponibilizado dentro de algum tempo. Então, exemplo desses dados aí pré-stack exclusivos da Cimagel, foram dados que a Global, desculpa, que eu perdi aqui, o meu cursor está aqui, a Global e a Allfield foram empresas que fizeram a aquisição sísmica no Brasil e depois de algum tempo elas foram embora, desapareceram daqui e deixaram aqui dado sísmico que seria confidencial durante algum tempo e a Cimagel, então, adquiriu esses dados. Um desses exemplos na Bacia do Parnaíba, onde tem linhas transversas, ela vai desde o Pará, essa linha aqui, por exemplo,
ela é contínua, vai desde o Pará até o Ceará, uma única linha sísmica, com 20 segundos de aquisição, e tem alguns outros programas sísmicos aqui que foram desenvolvidos e adquiridos para empresas de exploração, ok? E desses dados aqui, a Cimagel, então, processou isso para essas empresas que estão aqui. Então, hoje, quem tem esse dado aqui seriam só as empresas que contrataram a Global e o Wellfield e a própria a Cimagel, ok? Que elas são exclusividades hoje das que adquiriram anteriormente e da Cimagel, ok? Então, ao todo, são mais de 7 mil quilômetros de dado sísmico 2D que tem prazo de expirar, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, 3.500 quilômetros na bacia do Parnaíba expira no ano que vem. Dentro de menos de um ano, já ela vira público, tá ok? Mas até lá ela é confidencial, fica preso. Esse outro aqui vence em 2027, também no ano que vem, já no final do ano, mas 3.000 quilômetros praticamente, tá ok? E esse dado aqui, se vocês observam aqui, ó, a empresa que era detentora desses blocos aqui, esse e esse, ela viu oportunidade dentro do bloco dela, mandou levantar dado, que era compromisso com a ANP, mas logo que levantou o dado, ela, por política dela, ela desistiu de fazer exploração interna, ok? Então, esse dado ele praticamente foi adquirido, processado, entregue para o BDEP e ficou exclusivo para as empresas, aliás, para o Wellfield, ok? Que a empresa que comprou também só tinha direito de utilização do dado. Então, esse dado aqui, ele vence só em 2031, ok? São 919 quilômetros, são de blocos que, teoricamente, deveria ter interesse, mas que, infelizmente, nesse ano ele não está ainda no OP6, OPC6. Ok? Na bacia do Recôncavo, ok? Também tem dados sísmicos que aconteceu a mesma coisa, ou seja, a empresa tinha um bloco aqui e mais 3 blocos aqui, adquiriu 2 3Ds e, pela política de não investir em exploração terrestre, ela devolveu tudo para a ANP, ok? E a Wellfield, indo embora, vendeu o dado para a Cimagel, e a Cimagel hoje é detentora desse dado, ok? Esse dado vence em 2032, aqui, ó, 73 quilômetros quadrados, vence em 2032, e mais 186 quilômetros quadrados, vence em 2032 também. Então, é bastante tempo que esse dado ficaria escondido aí, sem ninguém poder utilizar, ok? Exceto a empresa que comprou a aquisição, se ela voltar e recomprar dado dela, os blocos. E mais esse dado aqui, ó, que também foi adquirido pela Wellfield, na bacia do Paraná, que também pertencia a uma determinada empresa, e que a empresa foi embora e vendeu. Esses blocos foram vendidos para uma outra empresa, talvez, e esse dado ficou exclusivo da Cimagel. Vence em 2030. E adquiriu também aqui já em dado marítimo, onde hoje não se dá de graça, o BDEP não dá o dado de graça, a gente comprou 2 3Ds aqui para fazer um projeto para uma determinada empresa. Então, nós compramos 10.000 quilômetros quadrados de dado sísmico 2D, fizemos o processamento e hoje somos detentores, então, não exclusivos desse dado aqui. Ou seja, a gente pode processar o dado e pode vender o resultado do processamento. E o pré-stack é do BDEP, ok? Então, esse aqui tem 990 quilômetros quadrados e esse aqui tem 9.000 quilômetros quadrados. Bacia de Pelotas. Essa é uma bacia que nós hoje, atualmente, nós estamos trabalhando nela e chegamos à conclusão de que é uma bacia que vale a pena comprar dado dessa bacia. Por quê? Porque na costa da Namíbia foi descoberta uma quantidade de petróleo muito expressiva e que ela tem equivalência geológica com a bacia de Pelotas, ok? Então, o dado sísmico existente até ontem,
no BDEP, tá ok? Não confidencial seria esse dado aqui, tá ok? E nós estamos comprando esse dado aqui. Por enquanto, a gente não quer comprar esse aqui, que vocês estão vendo, que na hora que eu pisco, ele vai embora. A gente não está comprando esse dado aqui, porque está muito denso e está muito caro. Então, a gente ainda está tentando analisar com a ANP se esse dado aqui não está com o cálculo dele um pouco estranho. Mas, de qualquer maneira, nós estamos comprando esse dado para fazer processamento e tentar colocar dentro do mercado, melhorando bastante a qualidade. A gente já viu isso aí, que a gente já está trabalhando em algumas linhas aqui dessa bacia e está vendo que o resultado alcançado é bastante, tem qualidade bastante boa, ok? E com isso você pode, com o reprocessamento agora, você pode já trabalhar o dado visando a inversão, ok? Inversão do dado, porque a gente prepara o dado para que você possa fazer a inversão do dado aqui na, no dado 2D aqui, ok? Então, e hoje, ontem a gente fez o pedido desse dado aqui. Esse dado é um dado confidencial até ontem, ok? Então, ontem venceu a confidencialidade dele e ontem nós pedimos esse dado aqui. Então, a gente vai ter esse dado que a gente já fez a solicitação dele e mais esse aqui que a gente está comprando também. Seria mais 7 mil. Então, a gente teria 35 mil quilômetros, mais 7 mil, mais de 40 mil quilômetros de dado na bacia de Pelotas. Então, disponível para quem tem interesse na bacia de Pelotas, nós estamos aí prontos já para começar a discutir possibilidades de processamento. E aqui vamos colocar um pouquinho do que já foi o processamento da Cimagel. Então, a Cimagel ela já processou mais de 60 mil quilômetros de linha 2D e mais de 15 mil quilômetros quadrados de dado 3D, ok? Atualmente, ela está com 2 projetos maiores, que seriam 10 mil quilômetros de linha sísmica 2D aqui na Bacia dos Solimões e mais 5 mil quilômetros aqui de linha 2D na Bacia de Pelotas. São os 2 maiores projetos atuais da Cimagel, ok? Então, aqui o que você vê é um mapa de distribuição da sísmica 3D disponíveis no BDEP, ok? E aqui, o que a Cimagel já comprou, ok? Então, você vê que é um volume pequeno de dado que a gente comprou, ou que a gente tem disponível para a gente. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar de acordo com a demanda. Se tem demanda, a gente corre atrás, compra se for preciso, ou pede se também for necessário. Mas se não tiver demanda a gente não tem como fazer isso aqui, porque a gente tem que ir sobrevivendo, tá ok? Então, aqui o mesmo mapa, mostrando assim na mesma tela, o que você tem disponível, o que você tem já pronto e disponível também na Cimagel processado, tá ok? E aqui, quando você olha 2D. Então, 2D, aqui a diferença é muito grande. Você vê que tem 2D espalhado pela margem do Brasil inteira e muito 2D também dentro das bacias onshore, tá ok? E aqui você vê, então, já a quantidade de dado disponível ou já adquirido, que é o caso desse aqui, pela Cimagel. Então, novamente, aqui você tem uma visão do caso você tenha interesse em determinadas áreas, aonde você poderia procurar dados já processados, ok? Lembrando que no final aqui, a gente vai disponibilizar essa webinar aqui para vocês. Espero que a gravação dela fique pronta e fique boa, que a gente nunca sabe se deu certo e espero que tenha dado. E no final a gente vai ter, então, os contatos para que vocês possam entrar em contato com a gente e começar alguma discussão. A gente fica completamente disponível para vocês, para que a gente receba vocês aqui dentro da nossa empresa, ou mesmo por teleconferência, e a gente abrir o dado nosso para que vocês tenham conhecimento do que a gente pode fazer ou que já tem feito aqui dentro da empresa. Então, novamente, o mesmo mapa, tendo uma visão na mesma tela das duas situações. O disponível no BDEP e o disponível na Cimagel. Ok? Agora vamos falar um pouquinho e rapidamente aqui da oferta permanente de concessão, que vai acontecer agora em outubro e que a gente tem alguma coisa que pode ajudar vocês aqui, caso vocês tenham interesse. Então, na Bacia Potiguar, esses são os blocos disponibilizados para
a OPC6, ok? E aqui são, então, esses mesmos blocos, ok? Em outra visão do mapa. E aqui que temos de 2D em cima desses blocos. Se vocês falarem, pô, mas você tem o 2D sempre fora dos blocos, eu vou dizer que é verdade. Por quê? Porque a gente precisa de receber algum dinheiro para ir sobrevivendo. Então, a gente faz o processamento em cima de blocos que já têm dono, ok? Então, os que não têm dono aqui, provavelmente, são blocos que ou já foram devolvidos, os que têm sísmica em cima, ok? Ou que, por algum motivo, a gente já tenha feito algum processamento dentro desses blocos. Então, no geral, vocês veem aqui que a nossa disponibilidade de dados 2D para os blocos dessa oferta aqui também é pequena. O mesmo acontece com 3D. Se você observar aqui, os 3Ds caem, em alguns casos, até dentro de blocos, que são interessantes aqui para a interpretação, mas, em muitos casos, os 3Ds que nós já temos processados aqui, eles caem fora dos 3Ds. Então, aqui, o do Canto do Amaro, aqui o esqueci o nome, desculpa aqui, mas depois eu me lembro. Também aquele grande merge que eu falei para vocês, e esses são os blocos. Então, juntando 2D com 3D aqui, nós temos isso aqui disponível na bacia Potiguar, ok? E aqui alguns exemplos do que é possível fazer. Você vê aqui merge para stack, Porto Carão, Lagoa do Aroeira. Quando você pega o dado disponível no BDEP, você tem que fazer um Frankenstein para juntar 2, 3Ds aqui. Esse é o resultado. E quando você faz o merge, você vê que o seu resultado é outro, ok? A mesma coisa aqui no Vila Serra do Mel. Esse aqui é um problema sério que essa bacia potiguara ela tem, vamos chamar aqui um caroço difícil de ser resolvido, que chama Serra do Carmo, Serra do Mel, ok? E foi feito um levantamento já há algum tempo e o resultado sempre foi muito ruim. E a gente conseguiu, nos últimos tempos aqui, um processamento bastante tentativo de aprimoramento, utilizando ferramentas novas, a gente conseguiu, então, ver uma geologia que você ainda não via aqui em cima. Se você procura essa geologia aqui em cima, você não está vendo. A gente vê que ainda tem defeito, a gente não sabe colocar culpa em quem, mas até hoje foi colocada a culpa aqui na bacia, nessa área da bacia potiguar, na interface entre a base da areia do Barreiras com o topo do Jandaí. Ou seja, é um areião em cima de um calcário kárstico. E aí sempre foi dito que a energia não se propaga bem, ok? Mas a gente está vendo que propaga, ok? Você pode ter dificuldades, você pode ter regiões onde a iluminação pode ter sido fraca, mas a propagação foi. A outra culpa que se colocava é que a correção estática podia não ser muito boa, porque o kárstico ele faz uma deformação muito grande e poderia atrapalhar. Mas também não parece ser verdade, porque se fosse problema aqui de superfície, da zona de baixa velocidade, você não teria uma qualidade, vamos dizer, relativamente boa ou boa aqui. E voltaria a não ter também a qualidade aqui como está tendo. Então, esse dado também já está, ele é disponível aqui, tá ok? A Cimagel e pode ser adquirido. Bom, bacia do Tucano Sul. Então, a bacia do Tucano Sul, ela está aqui nessa área aqui, ela está dentro do mapa do BDEP, da NP para a OPC6, ela juntou a bacia do Recôncavo com o Tucano, mas vamos falar primeiro do Tucano e depois falar do Recôncavo. Tá, então a bacia do Tucano, o que aconteceu com ela foi mais uma daquelas que, quando a gente achou que tinha uma empresa que queria explorar a bacia do Tucano, a gente foi no BDEP e comprou todo o dado do Tucano, todo. E reprocessou todo o dado para tentar vender para a empresa. Mas aí aconteceram uns embrólios aí e a empresa acabou devolvendo tudo para a ANP. Ok? Nós ficamos com o dado na nossa mão. Tá? Então, todo esse dado, esse acervo de dados 2D aqui, ele já foi adquirido pela Cimagel e reprocessado. Todo ele está reprocessado. E tem dado desse aqui que foi
processado novamente. Isso aí vocês perguntam, mas como é que você processa um dado dentro de 2 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, você reprocessa? Tem ganho? Tem. Tem, eu vou afirmar para vocês que vai ter sempre. Por quê? Porque a ferramenta melhora, em geral, os equipamentos melhoram, o conhecimento do processador melhora e o conhecimento de quem está adquirindo o processamento é muito importante. Ok? Então, ele traz esse conhecimento dele, interfere no processamento e sempre tem um ganho. Ok? Então, nesse dado aqui, a gente tem o dado aqui de Conceição, um 3D também aqui na bacia do Tucano, ok? Que teve um ganho expressivo de qualidade. Então, você tem aqui esse 3D, ok? E os blocos aqui que estão disponibilizados para essa OPC6, ok? Então, aqui um resultado de processamento. Então, você tem aqui o dado que está disponível hoje para você e o dado que a gente pode disponibilizar para você. Você vai perguntar, dá para melhorar? Eu diria hoje que dá para melhorar ainda bastante, tá ok? Por quê? Porque esse dado aqui foi processado sem a interferência de nenhum intérprete da área, tá ok? Ele foi processado com interferência só nossa de processador. E tem alguns defeitos na aquisição, porque o spread também não era muito raso, muito bom para que você pudesse ver a parte mais profunda. Mas então aqui, processamento BDEP, processamento Simagel, tá ok? Novamente, dá para ganhar? Acredito que sim, tá ok? Processamento BDEP e processamento Simagel, BDEP, Simagel, ok? BDEP, Simagel. Okay? Então, a gente vê que determinadas linhas a gente tem um ganho relativamente alto, outros um ganho um pouco mais baixo. Isso aí tem, às vezes, a ver com a interferência do próprio intérprete. E aqui a gente colocou nesse exemplo aqui o que seria, então, o realce de frequências, que é um programa da Simagel, ok? Então, é um atributo que ele te permite visualizar de maneira muito mais eficiente as descontinuidades verticalizadas que você tem, ok? Então, ele é uma ferramenta que não é para você usar para interpretação, mas ele é para você enxergar um pouquinho da dinâmica da geologia, ok? Da estruturação, e assim por diante. E outro, então, seria o realce da alta frequência. Você está vendo aqui que nada mais é do que uma compressão da wavelet. Então, a wavelet ela pode ser comprimida a depender do interesse seu, ela pode ser comprimida até ela virar um spike. A gente não leva ela até um spike porque teria muita dificuldade para a interpretação. Ok? Mas essa ferramenta ela te permite também uma interpretação sismoestratigráfica de maneira bastante boa. Ok? Agora vamos para a bacia do recôncavo. Então, isso aqui era inicialmente você tinha esse setor aqui que estava no OPC6. Mas como agora, semana passada, não apareceu nenhum interessado nesse setor, a ANP já jogou fora, para não ter aquela questão de você saber que não tem, ninguém pagou para ver isso aqui, não tem para que abrir espaço no vídeo lá para ver aqui. Então, esse bloco está fora. Ok? Então, o que ficaram foram esses blocos aqui na borda da bacia. Então, você está vendo aqui, e o bloco que foi jogado fora dentro daquele setor é esse aqui. Então, aqui estão os 2Ds já processados pela Simagel. Novamente, você vê que tem muito bloco que não tem o processamento da Simagel, exatamente pelo fato de que a gente depende da demanda, ok? Mas tem alguns blocos que têm dado que poderia te ajudar no processamento. Ok? Aqui agora os 3Ds, ok? Processados pela Simagel. Novamente, você vê que faltam 3Ds em cima dos blocos que não tem. Na verdade, esses 3Ds aqui, nem o BDEP tem 3D aqui em cima, tá ok? Vai ter que ser trabalhado com 2D. E aqui, então, são os dados exclusivos da Simagel, tá ok? Os dois 3Ds aqui, Nordeste Jandaia e Andina Patioba, tá ok? Que vão vencer em 32. Também vocês estão vendo que os blocos que tinham aqui, quando levantaram esse dado aqui,
esses blocos foram devolvidos para a ANP e ela está ainda fazendo os estudos dela para devolver no mercado. Então, aqui a junção do 2D com 3D, tá ok? Para que você tenha noção do que é possível ainda já pronto aqui para o OPC6. A gente vê que não é muita coisa, mas tem. Aqui, então, resultado, BDEP, Cimagel. À esquerda, BDEP e à direita, Cimagel. Ok? Não vou ficar falando de ganho de qualidade, porque qualidade, muitas vezes, ela depende do olho de quem está olhando. Ok? Mas, de qualquer maneira, a gente tem sempre um ganho de qualidade quando reprocessa o dado. Ficar repetindo isso muito. Ok? Então, aqui você tem BDEP em cima, Cimagel embaixo. Ok? BDEP em cima, aqui já é um merge de 5 3Ds aqui na parte oeste da bacia do recôncavo. Então, a junção dos diversos 3Ds, o resultado é esse, e o merge, o resultado é esse. Okay? Então, aqui, mais um merge 3D fazendo a onça para Araçás. BDEP, Cimagel. BDEP, Cimagel. E aqui, um 3D Rio Bull, ok? BDEP, Cimagel. E aqui aqueles atributos de baixa frequência, então, onde você pode ver que você consegue enxergar as dificuldades aqui estruturais com esse atributo muito mais do que você vê por isso aqui. Está vendo? Dá uma olhada nessa região aqui. Como você veria, vamos chamar de uma flor aqui, ó, muito mais bem desenhada do que se você olha o atributo convencional. Ok? Então, esse atributo aqui ele é um atributo que te permite, te ajuda a fazer interpretação estrutural com uma precisão melhor, ou seja, com a clareza melhor. E aqui, novamente, o realce da alta frequência. Nada mais é do que a compressão da wavelet. Bacia do Parnaíba. Então, da mesma maneira como a bacia do Recôncavo, um setor foi jogado fora para o OPC6, na bacia do Parnaíba, esse aqui é o setor que não vai entrar no BID. Ele estava inicialmente previsto para o BID, mas como não apareceu nenhum interessado nesse setor aqui, a ANP tirou o setor. Então, hoje, empresas pagaram para que esse setor ficasse dentro, empresas pagaram para que esse setor ficasse dentro do BID e ninguém pagou para que esse setor ficasse fora do BID. Ok? Então, está aqui os 4 blocos que foram jogados para fora e os blocos que ficaram no BID. Tá ok? Na OPC 6. Então, aqui é o seguinte, são os dados 2D do BDEP que a Cimagel comprou e já processou. Esse dado está processado já há um bom tempo atrás. Eu diria que há mais de 5 anos atrás. Ok? Um bom ganho de qualidade. Então, hoje, se você procurar no BDEP, se você estiver interessado na bacia do Parnaíba, é bom dar uma olhada nesses dados aqui. Porque o dado que você pode ter seria o dado que está em um processamento muito antigo, ok? Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode mostrar para vocês como está o dado. E aqui, então, seriam os blocos com o dado exclusivo da Cimagel. Okay? Quando eu digo exclusivo da Cimagel, ele tem dono também, que seriam 3 empresas que adquiriram o dado na época. 2 já saíram há bastante tempo e outra saiu há menos tempo. Okay? Mas todas 3 já estão fora da bacia. Mas pode ser que alguma delas queira voltar. Ok? Queira voltar e vai ter esse dado na mão. Mas quem tem hoje o dado, eu diria, quem tem o dado é a Cimagel, ok? Então, num BID, num dado e no outro dado aqui. Então, aqui o outro dado. Então, você vê que esse bloco aqui, que tinha uma cobertura boa, ele saiu, ninguém teve interesse nele. Mas os outros dados têm interesse. Lembrando que as empresas que mostraram interesse devem ter interesse baseado só nisso aqui, ó. Que esse aqui é o dado disponível hoje. Então, lembrando a essas empresas que estão aí,
provavelmente tem alguém assistindo aí, entra em contato com a gente, que esse dado aqui, ó, também está disponível para venda, ok? Então, se você está interessado em alguma dessas aqui, me desculpa dar uma de caixeiro viajante, mas é o meu papel aqui, entra em contato que a gente pode mostrar esse dado para vocês, ok? E esse dado aqui, ó, isso aqui, ó, se você observar, esse, esse dado aqui, ó, é um adensamento da sísmica dentro desses dois blocos aqui, que é exclusivo CIMAGEL. Então, aqui, ó, também resultado de processamento anterior com processamento CIMAGEL na bacia do Parnaíba. Processamento anterior, processamento CIMAGEL na bacia do Parnaíba. DDEP, CIMAGEL. DDEP, CIMAGEL. Você pode até falar, peraí, eu não estou gostando muito disso aqui, não. Eu digo para você, vamos reprocessar que a gente tem ganho de todas as maneiras nesse dado aqui. Okay? E aqui uma amostra de empresas que trabalham hoje ou já trabalharam com a CIMAGEL, ok? Então, ela tem já os seus quase 20 anos aí de mercado. Desculpa o tempo, eu gastei bem mais tempo do que eu previa, mas eu espero que vocês tenham tido a paciência para isso, ok? Mas eu estou andando para trás, desculpa. E aqui, ó, vão estar os contatos da CIMAGEL para que vocês possam conversar com a gente. E aí eu quero dizer para vocês, primeiro, agradecer em nome da CIMAGEL a todos vocês que ou começaram ou conseguiram ficar até agora vendo o que a CIMAGEL já fez, o que ela está fazendo e o que ela pode fazer para ajudar vocês. E lembrando que a gente está sempre aberto aqui para receber a visita de vocês, quer por computador, por telefone, por e-mail, ou visita pessoal aqui para que a gente possa mostrar in situ o que é o nosso dado. Caso vocês tenham interesse em analisar algum bloco com dado da Petrobras, a gente pode conversar um pouco para ver se a gente acha um mecanismo onde vocês possam vir passar alguns dias dentro da CIMAGEL. A gente abre um programa aqui, algum projeto, para que vocês possam fazer essa análise de vocês, para chegar dentro do bid de vocês com uma confiança maior ou desprezar aquilo que vocês iam dar algum dinheiro e pagar um bid, ou pagar um PEN depois, tá ok? E a gente já vê hoje que comprar o bloco é fácil, mas pagar o PEN daquele bloco nem sempre é muito fácil, tá ok? E uma das maneiras de pagar aquele PEN é com processamento, ok? A gente reclama muito que o processamento vale muito pouco no pagamento de PEN, mas é o que tem, nós não podemos fazer nada, ok? Mas então, muito obrigado a todos vocês. A gente vai disponibilizar essa apresentação dentro do nosso canal no YouTube. Vamos tentar ver se dá para mandar para vocês também aí, para que vocês possam ver, analisar o que foi apresentado. E, por favor, fiquem à vontade e entrem em contato conosco. Eu quero agradecer aqui em especial ao Marcos Amaral, que deu uma força muito grande para a apresentação dessa webinar, ok? Foi um incentivador para que a gente apresentasse essa webinar e nos ajudou bastante na preparação da mesa, ok? Agradecer novamente a vocês e nos colocar à disposição para o que vocês precisarem da CIMAGEL. Meu muito obrigado. E agora o nosso microfone vai poder ser aberto para vocês, ok? E se tiver pergunta aí no chat, que eu não acompanhei aqui, mas se vocês fizeram pergunta, o pessoal daqui pode colocar, o pessoal aqui pode colocar as perguntas para que eu possa tentar responder, ou eles também tentarem me responder. Bom, eu vou ler aqui o que o
o Paulo Ivo parabenizou a apresentação, tá ok? E, infelizmente, nas nossas bacias onshore, só tem recobrimento de 29%, conforme dados passados pelo geofísico Renato. Uma sugestão seria uma interpretação expedita, mostrando possíveis oportunidades em cada bacia e o levantamento sísmico. Isso seria feito por um locateiro bom de cada bacia. Isso poderia dar ânimo. Concordo plenamente, Paulo. A minha crítica sempre que eu faço é o seguinte: a gente tem pouco dado, mas tem muito dado que você precisa reprocessar, tá ok? Então, um dos papéis que eu vejo da ANP seria esse fomento à exploração. E uma maneira de fomentar a exploração é ela mostrar que tem qualidade o dado. Então, tem muito dado no banco de dados que ele não anima o explorador entrar lá para poder fazer exploração com aquele dado, ok? Então, por isso, a gente tenta dizer para vocês que eu não posso dar o dado de graça porque eu preciso sobreviver. A gente já passa maus pedaços aqui desde que abriu a empresa para dar conta disso, sobrevivendo, vendendo. Dando de graça é que não posso de jeito algum. Mas então, eu acho que uma conversa com a ANP já fez um grande negócio quando ela abriu o dado pré-stack para tornar gratuito. Eu não gostei muito na época, eu já tinha gastado muito dinheiro comprando, né? Mas, de qualquer maneira, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi um grande avanço ela colocar o dado disponível, ou seja, você hoje tem o dado terrestre pré e pós-stack disponível gratuitamente, tá ok? E já tem uma certa parte da bacia offshore, das bacias de offshore do Brasil, que também estão gratuitos, tá ok? Mas é preciso que as empresas também entendam que a primeira maneira dela diminuir o risco exploratório dela é reprocessando o dado. Você reprocessa o dado, você começa a enxergar o que você não estava vendo, ok? Então, eu espero, Valdemar, se vocês puderem, procurem um artigo escrito pela Cimagel em 2015, se eu não me engano, no Por que reprocessar dados sísmicos? Wander, Esse, opa, desculpa, pode falar. o Paulo de Tarso quer falar. Ele Pois levantou a não, mão aqui. Paulo, bem-vindo aí, muito obrigado por estar presente ao nosso webinar aqui. Fica à vontade. Estão me ouvindo bem aí? Me ouvindo bem. Opa, parabéns aí, Wander, pela apresentação, né? Acho que já tem uma relação de alguns anos aí a ANP com vocês, aí o BDEP, né? Nós lá do BDEP, né? Tem até outros participantes aí do BDEP também aí acompanhando ao webinar, né? Então, você mostrou aí, né, como é importante, né, o ganho, né, esse ganho que tem nos dados do BDEP lá, né? Esses dados do BDEP, a grande maioria aí que você mostrou são dados pré-98, né, antes da ANP, né? Então, são dados aí que nos foram entregues por força de lei, e você mostrou aí, né, que usando hardwares aí mais modernos, algoritmos aí, alguns deles desenvolvidos por vocês mesmos aí da Cimagel, né? E a experiência, né, ao longo desses anos todos de vocês aí, né, a gente tem um ganho muito grande nesses dados, né? E esses dados, eles, como você bem mencionou, eles voltam para o BDEP, né, depois, né? Mas vão ficar aí um bom tempo aí, né, podendo ser comercializados só por vocês, né? Eles ganham um período de confidencialidade, mas é bom deixar claro aqui que internamente a área lá de avaliação geológica nos solicita esses dados que ainda estão cumprindo o período de confidencialidade e para avaliar as áreas, né? Avaliar as áreas, propor, né, novos blocos aí, como você mesmo mencionou aí agora em outubro, na OPC 6 aí, né? E nesse caso aí dos dados onshore, né? E quando coloca esse dado, aí vem todo aquele processo, né? Essas áreas também podem ser nominadas, né, ao longo do ano, né, para a ANP, né? Áreas que alguma empresa aí, algum intérprete acha interessante, pode ser nominado para a ANP.
E, bom, esses dados, essas áreas, depois esses blocos, passam por algumas etapas aí pela licitação, como você deixou bem claro, né? Manifestação de interesse, depois, né? Agora algumas acabam, né? Excluídos, né? Porque não houve, né? Nenhum interessado nesses blocos aí, né? Peço desculpas aí pelo barulho aqui, o ruído, né? Porque deu 8 horas aqui, meu cuco aqui em casa resolveu tocar, né? Mas aí, bom, já parou, né? Então, Wander, é importantíssimo, né? Essa relação aí, né? Da regulação, né? Com vocês aí que entram, que são classificados lá pela gente como uma EAD, né? Uma empresa de aquisição de dados aí. É um novo nicho, né? Esse aí vocês poderem, né? Pegar esses dados aí, vamos dizer, gratuitos do REAT. Nós estamos trabalhando agora lá para que o REAT passe para o nosso domínio lá, a gente vai poder atualizar melhor o REAT, né? Agora, né, com toda essa obra no complexo do Serviço Geológico Brasileiro, né, SGB, antiga CPRM, a gente está tendo dificuldades em atualizar, né, os dados do BDEP, mas os dados lá do REAT, desculpe, né? Mas, assim, todos os dados que estão no REAT, quando alguém vai consultar um dado no REAT, vamos supor, ele ficou público, mas não está aparecendo no REAT. Basta qualquer um da academia, da indústria, mandar um e-mail para o nosso helpdesk, né, o helpdesk@inp.gov.br, e solicitar esse dado que ficou público, mas que por problema de esse timing de atualização, né, ainda não está pronto para download lá no BDEP, tá? E lembrando que o dado pré-stack, ele só sai mesmo com solicitação para o nosso helpdesk, dado o volume, né, do dado. Então, ele não está disponível para baixar, né, para dar um download lá no site do REAT. Mas queria aí parabenizar você pela apresentação e pelo você ter mostrado para todos, né, o ganho de qualidade, né, que a gente tem, né, quando reprocessa um dado, né? É muita, muita coisa, né? Tá certo? Parabéns aí, Wander. Obrigado, Paulo. Muito obrigado aí pela presença, obrigado pelas observações aí. E vamos continuar tentando fazer o que é possível fazer. Da nossa parte, a gente vai continuar perturbando vocês, pedindo dado ou comprando dado. Obrigado aí. Viu? Disponha sempre Ô, da gente lá, no que precisar. Estamos às ordens. Obrigado. Wander Amorim, boa noite Perfeito. aí. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, Wander. E a gente vê que vocês têm muita experiência em bacias terrestres, né? Isso é uma coisa importante. Mas eu vi na apresentação que vocês trabalharam com Pelotas e com águas rasas da Bacia Potiguar, no mar. Então, você já começa também, não só em bacia terrestre, mas no mar também vocês começam a trabalhar, né? E, Perfeito. mas a experiência de terrestre de vocês é extraordinária. Inclusive, esses programas que melhoram, porque é uma luta melhorar a qualidade de bacias terrestres, e vocês têm conseguido grandes coisas. Parabéns, Wander. Muito bom, viu? Muito obrigado, Nepomuceno, aí pelas suas observações. Elas sempre dão uma força para que a gente continue fazendo o que é possível. A gente, então, está trabalhando realmente na bacia marítima agora. A gente trabalhou já alguma coisa. A gente teve uma experiência, eu diria para você, bastante boa no Mar do Japão, tá ok? Com dado marítimo, tá ok? Está tendo uma experiência agora bastante boa também na bacia de Pelotas. Eu vi aqui Uhum. que parece que você tinha observado que não tinha Pelotas no mapa, mas a gente está trabalhando na Bacia de Pelotas. Tem um projeto, eu diria, relativamente grande na Bacia de Pelotas. Estamos trabalhando e estamos conseguindo muita coisa interessante. Eu acredito que se o Uhum. modelo que a gente está enxergando na Bacia de Pelotas for do que foi encontrado na Namíbia, nós temos muita coisa boa aqui. Muito Ok? bom. Parabéns, Wander. Obrigado, Nepomuceno. É. Boas férias aí para você. Viu? Pois bem, vou completar. No fim do mês eu volto aí para Fortaleza. Tá, joia. Um abraço. Até mais e tal. Mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção aí? Boa noite, Wanda.
Boa noite, quem está É o, falando? é o Paulo Ivo, agora que passou aí a mensagem aí para você. Como vai, Paulo? Tudo Opa, bem? tudo bem? Eu acho que Obrigado pela você conhece, presença. né? Eu trabalhei lá com o Renato Darros, né? Estou agora aí com o Wellington Borges, né? Acho que ele sempre vai aí, né? E é justamente isso, uma coisa que nos deixa triste, né? Na nossa área de atividade, né? É essa pouca expressividade, né, dos recobrimentos das bacias, né? A gente poderia ter muito mais potencial se a gente tivesse, né, um grande leque de cobertura sísmica, né, tanto 2D quanto 3D, né, para que eu acho que assim haveria mais atratividade, né, da como é que chama, da atividade de exploração de petróleo no Brasil, né? Então, é uma coisa assim que, aí no caso, acho que foi o Paulo de Tarso, né, que ele é lá da ANP, era assim, até mesmo a ANP, né, ter um mecanismos de fomento, acho que ela já teve há tempos atrás algumas atividades nesse sentido, né, tanto na sísmica quanto em poços também, né, ela fomentou, né, a perfuração lá na bacia do Parecis, né, também acho que lá no Parnaíba, né? Então, esses programas deveriam, né, assim, continuar para justamente ter novos atores, né, tanto daqui do Brasil quanto lá fora, né? O pessoal viesse para cá, né, e trabalhasse, né, aí na exploração, né, na descoberta aí de novos reservatórios. Mas foi excelente, né? Gostei bastante da sua apresentação, né? Principalmente as iluminações, né? Diante dos reprocessamentos que são visualizados, né? Eu trabalho com poço, não trabalho com a sísmica, né? A parte petrofísica, né? Mas a gente tem sempre uma junção quando a gente vai fazer as amarrações, né, de poços com a sísmica. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado aí, Pedro Ivo, pela sua presença, pelas suas observações, e eu assino embaixo do que você falou. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma cobertura maior e gostaria muito que a gente tivesse também as empresas processando, ok? Porque, infelizmente, vou utilizar a mesma palavra sua, infelizmente as empresas processam pouco, ok? Porque, como eu disse anteriormente, ou seja, o processamento, ele é o dado sísmico, ele é a melhor ferramenta que você tem para interpretar um dado, uma área, e é muito barato. Então, a princípio, era para que o processamento fosse feito continuamente, mas a gente não vê isso acontecendo, tá ok? Então, fica dependendo às vezes da gente fazer o processamento, tentar vender e às vezes não vende, e muitas vezes esperando também que a ANP faça algum reprocessamento por conta dela. Mas a gente sabe que isso é mais complicado, e às vezes é muito difícil, porque a ANP ela tem que tomar decisões de empresa e de grande porte. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, mas não é fácil de acontecer. Então, a princípio, eu acho que cabe às empresas também melhorarem o acervo, tá ok? Do BDEP. E vamos tentar ver o que é possível fazer para frente. Obrigado aí, viu, Pedro? Ô, Paulo. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma observação? Está aberto o microfone. Levanta a mão e o Gabriel libera o microfone para vocês. Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta ou observação, eu gostaria, então, em nome da Cimagel, agradecer imensamente aí a paciência e a participação de vocês nessa webinar, tá ok? E colocando novamente a nossa empresa à disposição de vocês. E eu gostaria, então, que vocês procurassem dentro do YouTube
a palavra Cimagel, e dentro dessa vocês vão cair em algum canal onde essa webinar vai estar presente. Tá? Eu não sei se vai estar com a gravação ou sem a gravação, mas se tiver sem a gravação, eu peço desculpa, mas se tiver com a gravação, ela vai estar da maneira como foi apresentada aqui. Muito obrigado a todos aí, vocês, e tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite aí, ó, Wander. Boa noite, pessoal.